Bom dia, paz do Senhor para todos. Quanto tempo, né? Não passa aqui para a gente conversar um pouquinho. Mas hoje aqui, fazendo as minhas lembrancinhas lá para o hospital, me veio uma reflexão que há um tempo atrás eu escutei. E essa reflexão ficou assim, latente no meu coração, para eu passar para vocês nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, né? No momento em que você tiver um tempinho para escutar essa reflexão. Essa reflexão fala, né? O título dessa reflexão é a autoria do projetista, a autoria daquele que fez, aquele que construiu, aquele que arquitetou, aquele que moldou. Ele conta, né, essa reflexão, que nos primeiros dias que foi inventado o automóvel, existia um que era o top, né, do momento, que se chamava Ford Bigode. Por que Ford Bigode? Porque na frente desse carro, no para-choque dele, tinha uma manivela. E você tinha que rodar essa manivela para poder dar partida no carro, né? Hoje a gente bota a chave lá, pisa no acelerador, vrum, e o carro anda. E esse Ford Bigode era feito com essa manivela. E um rapaz, todo empolgado, né, com o seu primeiro carro, sai na estrada com aquele carro e chega em um determinado lugar, aquele carro para de funcionar. Ele para de funcionar, o rapaz sai do carro, levanta, né? Antigamente o capô, né, não era levantado assim, era levantado pelos lados. Ele vai, olha, roda a manivela e o carro não funciona. O carro não dá partida de jeito nenhum. E ele ali já está ficando nervoso porque o carro não funcionava. E daqui a pouco vem um senhorzinho, já bem de uma idade avançada, vem andando devagarzinho, com a sua bengalinha, pergunta ao rapaz o que está acontecendo com o seu carro. Aí ele falou assim: o senhor por acaso entende alguma coisa de carro? O que o senhor entende? O senhor já é idoso, o senhor não deve ter tido nunca um carro na vida. E o senhor está querendo me ensinar como que eu faço no carro? Aí ele falou assim: não, custa você tentar dar partida para mim, só para me escutar o barulho? E por muita insistência desse senhor, ele vai lá e mostra, né, o barulho que estava fazendo o carro. E aquele senhor falou assim: você tem que fazer isso, isso, isso. Só que o rapaz simplesmente não deu a bola pro idoso, né? O rapaz pensou assim: o que aquele velhinho entende? O que um invento desse novo, uma coisa moderna, o que esse velhinho vai entender de alguma coisa? E ele passa. Já que o velhinho, ele não quis ouvir a instrução do velhinho, o velhinho vai embora. O velhinho vai no seu caminho e continua caminhando. Vai caminhando aquele espaço já cansado. E o velhinho olha para ele, despede dele e continua na caminhada. E nisso o rapaz lá, irritado com o que o velhinho tentou ensinar ele, né? Parecendo nossos jovens de hoje, não é isso? Que a gente tenta ensinar alguma coisa e eles não nos dão ouvido. E por muito tentar ali, ele não conseguiu resolver. O que ele pensou? Bem, não custa nada tentar fazer aquilo que aquele senhorzinho falou. Ele vai lá e faz justamente aquilo que o velhinho tinha ensinado a ele. Aquilo que o velhinho tinha falado para ele, ele vai lá e faz. E o que acontece? O carro funciona. O carro funciona e ele fala assim: meu pai, como é que pode? Como que aquele velhinho sabia disso tudo? E ele vai e liga o carro e né, sai em direção aonde o velhinho tinha ido. E aquele idoso ali andando com a sua bengalinha, vem o carro atrás dele, o carro para, o rapaz chega para ele e fala assim: meu senhor, o que aconteceu? O que o senhor falou para mim aconteceu. Eu fiz aquilo que o senhor tinha mandado eu fazer. E o carro funcionou. Como que o senhor sabia qual era o defeito? Aí eu vou ler aqui um pedacinho dessa reflexão que diz assim: o Criador, o velhinho sorriu e respondeu: pois é, meu filho, o meu nome é Henry Ford. Fui eu que projetei aquele carro. Aquele velhinho, aquele idoso,
não era nada mais, nada menos do que o criador daquele automóvel. É o Henry Ford. Ele que havia criado aquele automóvel. Então, pelo barulho que ele estava fazendo, ele sabia que tinha alguma coisa fora do lugar. E o que veio dessa reflexão, né, falar no meu coração, é que é o nosso Criador, é Deus. É Ele que nos pegou o barro, moldou aquele boneco, né, soprou em suas narinas o fôlego da vida e criou o homem. Depois pega da costela do homem e faz nós, mulheres. Ele que nos criou, é Ele que nos moldou, é Ele que é o nosso fabricante. Então, quando a gente faz o barulhinho, Ele sabe, olha, Graça está com aquele barulhinho estranho, ela está precisando ser trabalhada nisso. Olha, Maria está com aquele probleminha ali, ela tem que ser tratada naquilo. A Cláudia está passando por aquele balanço em alguma coisa ali, deve estar fora de alguma sintonia, alguma parte do carro. Porque Ele é o nosso Criador. Ele que nos formou, Ele que nos fez com as suas próprias mãos. Gente, se nós pararmos para analisar, quando Deus criou a natureza, criou os animais, Ele apenas disse, haja luz. E a luz apareceu. Quando Ele criou os animais da terra, e haja os animais sobre a terra, haja os animais sobre as águas. Mas nós, não, Ele fez com as suas próprias mãos. Ele fez pelas suas próprias mãos. É sinal que Ele nos valoriza de uma tal maneira tremenda. Eu sempre gosto, né, quando eu faço as minhas lembrancinhas, estou até aqui, ó, fazendo uma lembrancinha nova, né? Agora eu vou escrever aqui, colocar uns adesivos. Quando eu faço essas lembrancinhas, eu faço com minhas próprias mãos. Eu escrevo com minhas próprias mãos. E quando eu entrego essa lembrancinha para uma pessoa, as pessoas ficam felizes porque elas viram que foi confeccionada por mim mesma. Eu não mandei numa gráfica fazer. Foi eu que fiz. Então dá um alto valor. E é esse valor que você tem para Deus. Você é valorosa, você é valoroso. Você tem um amor grande dentro de você, porque foi Deus que colocou nas suas narinas. Gente, não foi apenas haja um homem, haja mulher. Não. Ele criou com as suas próprias mãos. Nós somos criaturas, feituras deles, e somos a imagem e semelhança dele. Olha só que coisa interessante. Você é a imagem e semelhança de Deus. Não deixa ninguém dizer que você não é. Não deixa ninguém dizer que você não tem valor. Você tem um valor muito estimado. Você foi feito pelas próprias mãos de Deus. Se valorize. Se coloca como filha do rei. Filho do rei. Porque foi ele que te fez. Então, quando houver alguma coisa de errado no você, quando você estiver sentindo alguma coisa, está passando por algum problema, alguma adversidade, alguma luta, vai até os pés do fabricante, do projetista. Vai aos pés do projetista, aquele que te projetou, aquele que te fez, aquele que te criou. Vai até ele e pergunte a ele, pai, tem um barulhinho estranho aqui na minha máquina. Está um barulhinho estranho aqui no meu coração, na minha mente. Pai, tira esse barulhinho, esse ruído. E ele vai te dizer, filha, filho, faz isso. É isso que você tem que fazer para poder você voltar a funcionar normalmente. Ele é o nosso projetista. Ele que te projetou. Com esses cabelos, com esse nariz, esses olhos, essas mãos. Foi ele que fez. Não foi apenas um acaso. Não foi apenas um haja. Não. Ele fez. Ele fez você e ele me fez.
E quando nós fazemos pelas nossas próprias mãos, tem um grande valor. E é esse grande valor que Deus tem na sua vida. E lá em Provérbios 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente teme a Deus e sabe e coloca esse temor aos pés dele, ele nos dá sabedoria para lidar com essa máquina criada por ele. E olha, não tenha medo não, procure ele, corra aos pés dele, porque ele tem muita coisa para fazer na sua vida, tá bom? Ó, um grande beijo no seu coração. E não fique temerosa, e não fica achando que você vai resolver seus problemas sozinho. Não faça que nem aquele rapaz petulante, não. Quem é esse senhor idoso? O que ele pode me ensinar? Deus pode te ensinar tudo, porque ele te fez. Ele projetou você. Ele fez com as suas próprias mãos e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, se entregue totalmente a ele, tá bom, meus amadas e meus amados? Que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Um beijo no coração de cada uma de vocês.